Ponto 2. Sucessão florestal e dinâmica de clareiras. Introdução. A sucessão florestal e a dinâmica de clareiras são conceitos fundamentais na ecologia de florestas, descrevendo as mudanças graduais na composição e estrutura da vegetação ao longo do tempo. Esse processo desempenha um papel crucial na manutenção da biodiversidade, na regeneração de ecossistemas florestais e na prestação de serviços ecossistêmicos essenciais. A sucessão florestal é o mecanismo pelo qual as florestas se autorrenovam, através da cicatrização de locais perturbados que ocorrem a cada momento em diferentes pontos da mata. As clareiras desempenham um papel fundamental na dinâmica da sucessão florestal, atuando como locais de regeneração e estabelecimento de novas espécies. Eles podem se formar devido a eventos naturais, como queda de árvores por ventos, tempestades ou penetração da terra, ou por intervenções humanas como desmatamento. A formação de clareiras permite a entrada de luz, estimulando a germinação de sementes e o crescimento de espécies pioneiras, que preparam o ambiente para o estabelecimento de espécies secundárias e tardias. Nas clareiras, ocorre a substituição de grupos ecológicos ou categorias sucessionais, ocorrendo também outras modificações paralelas, principalmente no solo. O entendimento da sucessão florestal e da dinâmica de clareiras é essencial para a gestão e restauração de ecossistemas florestais. Ao conhecer os padrões e processos envolvidos nessas dinâmicas, é possível desenvolver estratégias de manejo mais eficazes, promovendo a recuperação de áreas degradadas e a manutenção da integridade ecológica das florestas. Além disso, esse conhecimento contribui para a compreensão dos impactos das atividades humanas sobre os ecossistemas florestais e para o desenvolvimento de práticas de uso sustentável dos recursos florestais. 2. Sucessão florestal. 2.1. Conceitos básicos de sucessão florestal. A sucessão ecológica e a sucessão florestal são processos relacionados, mas com algumas diferenças importantes. A sucessão ecológica é um conceito mais amplo que descreve as mudanças graduais na composição de espécies e estrutura de uma comunidade ao longo do tempo em um ecossistema, após uma perturbação. Já a sucessão florestal é um tipo específico de sucessão ecológica que ocorre em florestas. Ou seja, enquanto a sucessão ecológica é um conceito geral aplicável a qualquer ecossistema, a sucessão florestal se refere especificamente aos processos de mudança em comunidades florestais. O primeiro pesquisador a estudar a sucessão ecológica foi Henry Chandler Cowles, que em 1899 publicou um estudo sobre a sucessão de dunas de areia no Lago Michigan. Já a sucessão florestal foi inicialmente estudada por Frederick Edward Clemens, que em 1916 propôs que a sucessão florestal segue uma sequência previsível de estágios até atingir um clímax. Os primeiros estudos sobre sucessão florestal no Brasil foram realizados na década de 1940 por pesquisadores como Henrique Pimenta Veloso e Alceu Ramos Góes. Eles publicaram trabalhos descrevendo a vegetação e os estágios sucessionais em diferentes regiões do país. Esses estudos forneceram as bases para a compreensão dos padrões e processos envolvidos na regeneração natural das florestas brasileiras. A sucessão florestal é classificada em diferentes tipos, com base nas condições iniciais do ambiente e nos processos ecológicos envolvidos. As principais classificações são: sucessão primária, ocorre em áreas onde não existia vegetação anterior, como em superfícies rochosas, dunas de areia ou áreas cobertas por lava vulcânica. Nesse tipo de sucessão, a colonização começa a partir de organismos pioneiros, como líquens e musgos, que conseguem sobreviver em condições extremas e modificar o ambiente, permitindo a entrada de outras espécies mais complexas. Sucessão secundária ocorre em áreas previamente vegetadas que foram perturbadas por eventos como incêndios, desmatamento, agricultura, ou ainda a morte natural de uma árvore. A sucessão secundária é mais rápida que a primária porque o solo já está formado e pode conter sementes e nutrientes que favorecem o crescimento de novas plantas. A vegetação tende a se regenerar em uma sequência de etapas até atingir uma comunidade clímax. Sucessão autogênica é aquela em que as mudanças na vegetação ocorrem devido às próprias atividades biológicas da comunidade, como a modificação do solo, a produção de sombra ou a alteração da disponibilidade de nutrientes. Este tipo de sucessão é comum tanto em sucessões primárias quanto secundárias. Sucessão halogênica ocorre quando as mudanças na comunidade vegetal são induzidas por fatores externos, como mudanças no clima, inundações ou atividade humana. Nesse caso, o processo de sucessão é direcionado por forças externas, em vez das interações internas da comunidade.
A sucessão florestal é um processo pelo qual as comunidades vegetais se desenvolvem e se adaptam ao longo do tempo em resposta a condições ambientais e pressões ecológicas. Durante esse processo, há um aumento na biodiversidade, na complexidade da comunidade, na biomassa e no tamanho dos indivíduos. Espécies com ciclos de vida mais longos surgem, e teias alimentares mais complexas se formam. A compreensão da sucessão é essencial para a restauração ambiental, pois ajuda na escolha de espécies adequadas, definição de estratégias de intervenção e monitoramento do progresso da recuperação. A sucessão florestal envolve várias fases que seguem o processo da sucessão ecológica com adaptações para o ambiente florestal. ESESI, fase inicial após uma perturbação como incêndios ou desmatamentos, a vegetação pioneira começa a se estabelecer. Essas espécies são de rápido crescimento, heliófilas, necessitam de luz solar intensa e ajudam a estabilizar o solo e preparar o ambiente para a chegada de outras plantas. Cereal, estágios intermediários, após a fase inicial, ao desenvolvimento de comunidades transitórias com maior diversidade de espécies. Árvores de crescimento mais lento começam a se estabelecer, formando estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Este estágio é crucial para a transição para a fase clímax. Clímax, fase final, é o estágio de equilíbrio dinâmico com alta diversidade de espécies e uma estrutura complexa de vegetação. As espécies dominantes são aquelas mais adaptadas ao ambiente, e as mudanças ecológicas ocorrem de forma lenta e gradual. Além dessas fases, há a nudação, que ocorre quando a vegetação existente é removida, e a migração, quando propágulos, sementes e esporos chegam à área perturbada. 2.3. Grupos ecológicos. Uma floresta é um mosaico de manchas em diferentes estádios de maturidade, cujo ciclo de crescimento inicia com uma clareira. Para muitas espécies, um dos principais fatores que regulam a estrutura da população é a chance de ocorrência de uma clareira sobre as plântulas, a qual lhes permita crescer. Mesmo buracos no dossel, que permitam não mais de 40 minutos diários de insolação, podem estimular o crescimento de plântulas no solo da floresta. Florestas como a amazônica possuem um banco de plântulas e mudas por longos períodos, à espera de um distúrbio que favoreça seu crescimento. Sem isso, todas as plântulas, exceto aquelas espécies do subbosque, que gastam a sua vida em densa sombra, eventualmente morreriam. As plantas dos estágios iniciais de sucessão, ou seja, aquelas que aparecem logo após a entrada de luz em uma clareira recém-aberta, são heliófilas, não sobrevivem na sombra. São espécies cujas sementes estão guardadas no solo esperando a entrada de luz para germinar, normalmente são de rápido crescimento, possuem sementes de grande viabilidade e têm mecanismo de dispersão muito eficiente, aparecendo logo em seguida. As perturbações no ambiente, além disso, produzem grandes quantidades de sementes. De forma simplificada, as diferentes classificações compreendem 3 grupos: pioneiras, secundárias e clímax. Pioneiras. As espécies chamadas pioneiras são árvores intolerantes à sombra, ou seja, as sementes precisam de luz para germinar, fotoblásticas positivas, e os indivíduos não se desenvolvem na sombra. São espécies de crescimento rápido e reprodução precoce, elas produzem uma grande quantidade de sementes precocemente, 6 meses ou 1 ano de idade. Normalmente possuem sementes pequenas que são predominantemente dispersas por animais, principalmente pássaros e morcegos. As sementes das espécies pioneiras permanecem viáveis por longos períodos no solo da floresta esperando o surgimento de uma clareira e a entrada de luz para poder germinar, portanto formam bancos de sementes permanentes. São espécies de ciclo de vida curto, em geral menor que 20 anos. A principal função deste grupo na sucessão florestal é a cicatrização das clareiras, que rapidamente são fechadas devido a essas árvores apresentarem um crescimento rápido. Na floresta tropical ocorrem em pequeno número de espécies com um grande número de indivíduos por área. Rápido crescimento. Germinam e se desenvolvem a pleno sol. Produzem precocemente muitas sementes pequenas. Dormência. Formam um banco de sementes permanentes. Dispersão por zoocoria. Especialistas de grandes clareiras. Pequeno número de espécies. Grande número de indivíduos. Ciclo de vida curto. Menor que 20 anos. Secundárias. Entre as espécies tolerantes à sombra, o primeiro grupo é o das chamadas secundárias, as quais podem germinar e crescer sob o sol ou a sombra, mas que têm um crescimento em altura mais acelerado nos primeiros anos de vida. Suas plântulas apresentam a habilidade de sobreviver na sombra, formando um banco de plântulas persistentes que esperam a abertura do dossel para crescer.
Ou seja, as espécies deste grupo apresentam, como principal característica, a capacidade de suas sementes poderem germinar à sombra, mas requerendo a presença da luz para seu desenvolvimento. Não possuem um crescimento tão rápido como as pioneiras, demorando um pouco mais de tempo para atingir o dossel. Entram em reprodução com cerca de 10 anos e possuem sementes que variam em tamanho entre pequenas e médias, com disseminação feita principalmente pelo vento. Suas sementes têm uma menor durabilidade no banco de sementes. Na floresta tropical, ocorrem com grande número de espécies, mas com baixo número de indivíduos por área. São as secundárias responsáveis pela alta diversidade dessas florestas. Germinam à sombra ou ao sol. Requerem a presença de luz para seu desenvolvimento. Crescimento em altura mais acelerado nos primeiros anos de vida. Características do dossel: grande número de espécies. Baixo número de indivíduos por área. Responsáveis pela grande diversidade da floresta. Ciclo de vida de 40 anos ou mais. Clímax. O segundo grupo das tolerantes à sombra é o das espécies clímax ou clímaces, que apresentam, em geral, um crescimento inicial muito lento. São mais exigentes em sombra ou em sombra mais densa, mas podem alcançar idades muito maiores que as secundárias, superando comumente os 100 anos. Normalmente produzem sementes grandes que perdem rapidamente a viabilidade, podendo ser dispersas por animais, pássaros, roedores e mamíferos, como por gravidade quando os frutos são grandes. Apesar do crescimento lento, alcançam o dossel após 40 ou 50 anos, podendo permanecer lá por décadas ou mesmo séculos. Crescimento inicial lento. Germinam e se desenvolvem à sombra. Produzem sementes grandes, sem dormência. Ocorrem no subbosque ou no dossel da floresta. Alcançam idades de 100 anos ou mais. 2.2. Dinâmica e sucislo em clareiras. Brockle, 1982, define clareira como uma abertura no dossel da floresta que se estende até pelo menos 2 metros acima do solo, estabelecendo um limite objetivo para distinguir clareiras de outros tipos de aberturas na vegetação. Por outro lado, Hunkley, 1981, descreve clareira como uma abertura no dossel resultante da morte de uma ou mais árvores, que é suficientemente grande para permitir a entrada de luz solar. Embora ambas as definições sejam relevantes para o estudo da dinâmica florestal, a definição de Hunkley é mais amplamente aceita na literatura, pois destaca o papel ecológico das clareiras na regeneração e manutenção da diversidade em florestas, além de ser mais simples e intuitiva. Assim, as clareiras são definições de aberturas no dossel da floresta, resultantes de eventos naturais como queda de árvores, tempestades, incêndios ou fatores antrópicos. Essas aberturas são cruciais para a dinâmica do ecossistema florestal, pois permitem a entrada de luz solar, que é um fator determinante para a germinação e o crescimento de novas plantas. A formação de clareiras pode ser vista como um processo natural de renovação e regeneração, onde a luz e os nutrientes disponíveis criam um ambiente propício para o estabelecimento de novas espécies. A primeira etapa da dinâmica de clareira é chamada de instalação e ativação. Toda vez que uma árvore cai, ocorre a abertura com uma alta incidência de luz e radiação solar, redução da umidade e aumento da temperatura. Essa mudança no ambiente irá beneficiar as espécies heliófitas, que são plantas que necessitam de total exposição solar para se desenvolver. O desenvolvimento das espécies irá depender do potencial seminal adventício e o potencial vegetativo. O primeiro é relacionado ao banco de sementes existente no local e ao tamanho da clareira. Clareiras menores, há uma maior contribuição das espécies do entorno, na disponibilização de sementes. Quanto maior, mais distantes, a contribuição da borda é de menor intensidade. O potencial vegetativo é composto pelas mudas da área. Quando os indivíduos começam a se desenvolver, ocorre o crescimento e cicatrização da clareira. Durante esta fase, as plantas pioneiras começam a crescer e a preencher a clareira. A competição por recursos como luz, água e nutrientes aumenta, e as taxas de mortalidade e recrutamento de novas plantas são significativas. Essa fase é essencial para o desenvolvimento da vegetação e para a recuperação do ecossistema. Na fase de estabilização, a comunidade vegetal se torna mais complexa e diversificada. As espécies pioneiras podem ser substituídas por espécies que se estabelecem em condições de sombra, levando à formação de uma comunidade mais madura e estável. A biodiversidade aumenta, e as interações ecológicas tornam-se mais complexas, resultando em um ecossistema resiliente. 2.4. Fatores que influenciam a sucessão florestal.
A sucessão florestal é um processo complexo influenciado por uma variedade de fatores bióticos e abióticos que afetam a regeneração e a composição das comunidades vegetais. Esses fatores determinam como as espécies se estabelecem, interagem e se desenvolvem ao longo do tempo, moldando a estrutura e a diversidade do ecossistema florestal. A compreensão desses fatores é essencial para a gestão e a restauração de florestas, especialmente em áreas afetadas por distúrbios. Os fatores bióticos que afetam a sucessão florestal estão relacionados aos organismos vivos presentes no ecossistema e suas interações. Entre eles, a competição entre espécies é um dos principais, pois as plantas disputam recursos como luz, água, nutrientes e espaço, com as espécies pioneiras dominando nos estágios iniciais e sendo gradualmente substituídas por plantas mais adaptadas à medida que o processo avança. Além disso, as interações predador-presa influenciam diretamente a regeneração das plantas, já que herbívoros se alimentam de plantas jovens, enquanto predadores controlam suas populações. O mutualismo e a simbiose, como as associações entre plantas e fungos micorrízicos ou a ação de polinizadores, também são fundamentais para aumentar a diversidade e a complexidade da floresta. A dispersão de sementes por animais é outro fator essencial, pois permite a introdução de novas espécies em áreas de sucessão, enquanto os decompositores, como fungos e bactérias, reciclam nutrientes e facilitam o crescimento das plantas. Nos estágios iniciais predominam as espécies pioneiras, que preparam o solo para espécies mais exigentes. À medida que o processo avança para estágios intermediários, as espécies pioneiras são substituídas por árvores jovens, aumentando a biodiversidade e as interações entre espécies. No estágio de clímax, a competição se intensifica, mas as espécies dominantes são as mais adaptadas às condições estáveis do ecossistema maduro, com teias alimentares complexas e maior resiliência ecológica. Esses fatores bióticos, portanto, influenciam a dinâmica e a composição das comunidades florestais ao longo da sucessão. Os fatores abióticos incluem elementos não vivos do ambiente que influenciam a sucessão florestal, como clima, solo e luz. O clima, incluindo temperatura e variações, afeta a taxa de crescimento das plantas e a composição das espécies. O tipo de solo, sua fertilidade e a presença de nutrientes são igualmente importantes, pois determinam quais espécies podem se estabelecer e prosperar em uma área. A disponibilidade de luz é um fator crítico nas clareiras, pois a intensidade da luz que atinge a única influência diretamente na germinação e no crescimento das plantas. Nas clareiras maiores, a luz é mais abundante, favorecendo uma diversidade maior de espécies pioneiras. A interação entre fatores bióticos e abióticos varia significativamente dependendo do tamanho das clareiras e da intensidade do distúrbio que as gerou. Além disso, a intensidade do distúrbio inicial pode afetar a composição das espécies que se estabelecem. Distúrbios mais severos podem levar a uma regeneração mais lenta e uma redução na diversidade, enquanto distúrbios menores permitem uma recuperação mais rápida e diversificada. 2.5 Aplicações na restauração florestal. O entendimento dos processos de sucessão florestal e dinâmica de clareiras é essencial para o planejamento de projetos de restauração e gestão de recursos florestais. Compreender como as comunidades vegetais evoluem permite que os restauradores acelerem a recuperação de áreas degradadas, selecionando espécies adequadas para cada estágio sucessional e criando condições que favoreçam a regeneração natural. A restauração geralmente envolve o plantio de espécies pioneiras, secundárias e de clímax em proporções que imitam a dinâmica natural de uma floresta, acelerando a recuperação da biodiversidade. Além disso, o conhecimento sobre sucessão permite a criação de clareiras artificiais que estimulam a germinação de sementes e o crescimento de espécies pioneiras, utilizando os processos naturais de regeneração e reduzindo a necessidade de plantio intensivo. Esse conhecimento também é aplicado ao manejo florestal sustentável, onde a abertura de clareiras, provocada pela retirada de árvores, inicia o processo de sucessão natural, permitindo que gestores desenvolvam estratégias de baixo impacto. Para avaliar a sucessão florestal e determinar o estágio sucessional de uma floresta, é necessário um estudo que envolva metodologias de campo e análise de dados ecológicos. O processo inclui a delimitação da área de estudo, seguida da coleta de dados sobre a vegetação por meio de inventários florísticos e fitossociológicos. As espécies são classificadas em pioneiras, secundárias e de clímax, conforme o estágio de sucessão. Além disso, a estrutura da comunidade é analisada, e a complexidade aumenta conforme o estágio avança.
A qualidade do solo também é avaliada, sendo mais pobre em estágios iniciais e mais rica em estágios avançados, devido à ciclagem de nutrientes. A presença de espécies indicadoras ajuda a identificar o estágio sucessional da área. 3. Considerações finais. A sucessão florestal e a dinâmica de clareiras são processos essenciais para a regeneração e manutenção dos ecossistemas florestais, sendo fundamentais para o manejo sustentável e a restauração de áreas degradadas. Ao introduzirem luz no ambiente, facilitam o crescimento de espécies pioneiras, que preparam o solo para a colonização de espécies secundárias e de clímax, promovendo a diversidade e a resiliência dos ecossistemas frente aos distúrbios. Entretanto, a gestão da sucessão florestal enfrenta desafios, como a manipulação do solo, a competição com espécies invasoras e a pressão das atividades humanas, que dificultam a recuperação dos ecossistemas. Apesar disso, há oportunidades para uma recuperação eficaz, como o uso do conhecimento sobre sucessão para restaurações planejadas, o planejamento de espécies de diferentes grupos sucessionais e a criação de clareiras artificiais. Essas abordagens aceleram a recuperação da vegetação e promovem a sustentabilidade dos ecossistemas. Assim, a sucessão florestal e a dinâmica das clareiras são interligadas e específicas para a saúde e a diversidade das florestas. Promover práticas de manejo sustentável e restauração baseadas em princípios ecológicos é fundamental para garantir que as florestas continuem a fornecer serviços ecossistêmicos essenciais e a sustentar a biodiversidade para as futuras gerações.